E aí galera, bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Prop Dealing. Mas o que é Prop Dealing? Quando você passa a propriedade de um componente pai para um componente filho, esse componente filho passa para outro componente filho, e esse segundo componente filho passa essa mesma propriedade para um terceiro componente filho, onde ela vai ser realmente utilizada. Para exemplificar isso, tem uma imagem aqui para deixar salva aqui, salva aqui para mostrar o que eu falei exatamente, ou seja, temos um componente pai. Esse componente pai passa para o primeiro componente filho. Esse primeiro componente filho passa para o segundo componente filho, onde só no terceiro componente essa propriedade que veio lá do parent, lá de cima, vai ser realmente utilizada. Isso é prop dealing. E como que a gente resolve isso? Bom, para resolver isso, vou mostrar no vídeo. Vou contar agora. Uma das maneiras é a utilização da própria API do React, que é a Create Context. Essa API de Create Context do React, ela serve exatamente para você criar um contexto. Você coloca nesse contexto os dados que serão utilizados nos componentes filhos. Como por exemplo, aqui nesse projeto de tarefas, eu tenho o meu contexto que eu criei aqui em cima e eu chamei ele de User Context, né? Esse contexto, ele tem um cara chamado .provider, ou seja, nele eu passo a minha função do usuário, né, que é o valor do usuário, e a função que atualiza o usuário. E quando eu crio um contexto e eu coloco os componentes logo abaixo, todos esses componentes abaixo terão acesso à função que retorna o valor do usuário e a função que faz a atualização do usuário. E com isso, quando um componente ele atualiza o valor do usuário, todos os outros componentes que estão abaixo do provider também recebem essa atualização. É como se fosse vamos assim dizer, um socket, né? Eu mando a requisição e todo mundo que está inscrito naquele channel recebe. É basicamente assim que funciona essa parte aqui do contexto. Todo mundo que está abaixo do provider, a hora que alguma atualização acontece no contexto do usuário, todos os componentes imediatamente já têm esse dado atualizado. Com isso, você não tem que ficar passando uma propriedade, um estado para esse usuário, para esse componente aqui de input, aí esse componente aqui de input vai passar essa propriedade aqui que ela recebeu para outro componente filho dela e assim sucessivamente. Com essa parte da API do React Context, isso fica muito mais simples. E que nem aqui em cima, né? E o contexto, que tem o usuário e a função de utilização dele. Aqui na minha tela de login, o que eu faço? Eu pego o contexto do meu usuário, que provavelmente deve estar vazio, porque na tela de login então não foi feito o usuário. E aqui embaixo, quando o usuário digita o e-mail dele e o usuário clica aqui em login, eu vou disparar essa função aqui que é o handle login. Dado que foi retornado o valor do meu backend, eu salvo esse dado aqui nessa variável data. Com isso, eu vou chamar essa função de atualizar o usuário, passando o e-mail que ele digitou e o access token para frente. Quando eu faço isso, essa minha página page aqui, ela também está recebendo contexto do usuário, ou seja, porque foi nela que foi criado o conteúdo. E nela que tem as funções que alteram, né, o próprio dado do usuário, ela vai receber aqui, putz, tem o e-mail, tem o access token, tem a parte should update. E como que ela recebeu isso? Por causa do meu próprio use context aqui, né, o create context. Ele recebe essa atualização e executa a chamada. E quando esse usuário for carregado, todos os filhos aqui receberão esses dados novos, como por exemplo aqui na parte de tasks, vai receber as tarefas do usuário e vai ser recriada essa árvore aqui do DOM. Bom, para demonstrar aqui, eu abri o projetinho aqui. Digitar meu usuário aqui. Freitas. Teste. Bom, aqui eu tenho o meu projetinho, né? Mas o que aconteceu quando eu dei o meu login? Né? Como eu disse anteriormente, aquela parte lá do login, ela tá embaixo do meu provider. E ele está escutando o nosso contexto, né? Então, quando eu digitei o meu usuário para o meu e-mail e der um enter, ele vai me gerar um access token e vai falar assim: eu preciso que você atualize esse usuário. Quando ele dispara essa ação, ele vai cair aqui na nossa page. Nessa page ele vai executar esse use effect aqui, porque ele está escutando a alteração desse usuário, né? Então teve a alteração desse usuário, ele vai disparar essa parte aqui do get.
e vai trazer os outros dados do usuário, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Pera aí. Vou digitar aqui, ó, teste 1. Quando eu digitei aqui no meu input para ele criar uma tarefa nova, o meu input também está dentro do meu contexto, ou seja, ele capturou o que eu digitei aqui. No meu enter, ele disparou a criação de uma tarefa nova. Quando uma tarefa nova foi criada, eu preciso atualizar o meu usuário e falar assim, ó, foi criada uma tarefa, atualiza para mim os dados do usuário. Quando isso acontece, ele volta de novo, voltar aqui, ele vai cair de novo nesses effects, vai fazer um get na API de usuários para trazer o novo dado alterado e caso tenha alguma outra alteração no usuário, ele já vai trazer também. Com isso, o outro cara que está inscrito aqui, que é o tasks, é o componente de tasks, ele vai receber o dado do usuário e perceber que agora o campo tasks existe. Então, como esse campo existe, ele vai renderizar aqui essa árvore de elementos com esses componentes. Por exemplo, vamos mudar o F5 aqui para ele perder o login, por causa do contexto. Freitas, 08@teste. Ou seja, ele já trouxe o meu dado populado porque ele bateu no back-end e o back-end já devolveu esse dado populado. Agora, quando eu digitar aqui teste 2, vai fazer a mesma coisa. Componentes que estão inscritos nesse contexto, toda vez que ele for alterado, esses outros componentes vão receber essa atualização e serão recriados. Então essa API do useContext ajuda bastante a evitar essa parte de prop dealing, né? Porque como está tudo encapsulado, não tem motivo de eu passar isso de componente a componente. Então essa é uma das maneiras que hoje eu vejo como mais simples para resolver essa parte do prop dealing. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Eu vou deixar o link desse projeto nos comentários, tá? Então, tamo aí, tamo junto. Obrigadão.